No primeiro episódio desse documentário, lá na introdução, eu disse que a torcida atleticana já pediu pro Petralha ficar no clube, depois pediu pra ele ir embora e depois pediu pra ele voltar. Claro que eu tava generalizando. A torcida não é uma coisa só. A unanimidade não existe nem dentro das organizadas, quanto menos numa massa de pessoas que têm em comum, basicamente, o time do coração. Mas o Atlético teve, sim, 3 movimentos de torcida que se conectam entre si. Em 2002, fica Petralha. Em 2005, fora Petralha. E em 2011, volta Petralha. Os slogans das campanhas são muito parecidos e não é à toa. Por trás deles tá a mesma pessoa e eu não tô falando de Mário Celso Petralha. Eu sou o Duático Santos, presidente do PMDB de Curitiba. Estou aqui para pedir a sua atenção aos candidatos a vereador do nosso partido. Eles serão a voz ativa da população na Câmara Municipal. Sou também candidato a vereador e peço o seu voto. Duático 15. Você sabe que existem pessoas que odeiam o Petralha, principalmente entre aquelas que participaram da política interna do clube. Essas pessoas talvez odeiem ainda mais Duático Santos. Eu não tenho nada pessoal contra ele, pelo contrário. Conheci o Duático no começo de 2023 e ele foi um dos primeiros a conversar comigo pro documentário. Ele me atendeu mais de uma vez, sempre muito cordial. Duático tem 66 anos, uma barba grisalha e, por conta de alguns problemas de saúde, ele fala baixinho e usa uma bengala para caminhar. Mas quem conhece Duático Santos há mais tempo não compra a imagem de um senhorzinho pacato. Ele foi um grande agitador político dentro e fora do Atlético e incomodou muita gente, inclusive o Petralha por algum tempo. É a história desse torcedor que vai ajudar a contar a última parte desse podcast. Eu sou Felipe Andretta e você está ouvindo o Senhor da Razão, um documentário não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Ei, Petralha, I love you. A democracia é fundamental. Eu sou movido a dizer. Futebol não é assim, futebol não é fácil, tem essas pulhas. O tempo é o senhor da razão. É, o tempo é o senhor da razão. Episódio 7, Fica, Fora, Volta. Quando Duático Santos era adolescente, um piá, ele fazia parte de um grupo de amigos que se encontrava diariamente na Baixada entre os anos 60 e 70 para ver jogos ou treinos abertos do Atlético. Inspirados pela Gaviões da Fiel, torcida corintiana fundada em 69, eles criaram em 72 o ETA, Esquadrão da Torcida Atleticana, que consideram ser a primeira organizada do Furacão. O nome ETA, claro, é uma referência ao movimento nacionalista basco, que na época era uma temida organização paramilitar. Mas o que eu acho interessante é que as músicas que o ETA cantava eram músicas extremamente violentas. Essa voz é do Carlos Maranhão, jornalista, e a gente estava numa confraternização do ETA em que eu fui como convidado. Extremamente violentas. Olha, vou citar uma para vocês. A música era assim: sai pra lá, cafona, vê se me abandona, boco moco, boco moco, o Curitiba é o arranca-toco. Olha que coisa violenta. A torcida ETA existe até hoje, mais pacífica do que nunca, só que com status de torcida virtual. É um grupo de WhatsApp que reúne centenas de atleticanos. Em 2001, quando o time do técnico Geninho começa a embalar no Brasileirão, o ETA faz uma ação ousada. Eles colocam na frente da Baixada uma contagem regressiva para o título brasileiro. Aqui, mais uma vez, Duático Santos. Na metade do Brasileirão de 2001, o Atlético começou a ter alguns lampejos. E nós começamos a nos empolgar. Olha, nós vamos ser campeão do Brasil. Ah, mas não tem como. Vamos ser campeão do Brasil. E olha, daqui 3 meses nós seremos campeão do Brasil. Daqui 2 meses seremos... E foi até que terminamos a contagem dia após dia. Falta 30 dias para que a gente seja campeão brasileiro. Faltando um mês para a final, a contagem regressiva ficou mais animada. O ETA passou a abrir um barril de chopp todo dia, patrocinado por algum bar no entorno da arena. É claro que muito torcedor criticou a iniciativa, porque podia zicar o sonhado título. Mas naquela vez, deu tudo certo.
rosto atleticano é só alegria. Papai Noel chegou mais cedo, desfilou o rubro-negro e trouxe com ele a estrelinha amarela. Muito obrigado, Papai Noel! Valeu, Papai Noel! E que presente de Natal! Só este ano foram 2 títulos, o de bicampeão paranaense e agora o de campeão brasileiro, o primeiro do século. Enquanto a torcida ainda comemorava o título de 2001 e o Natal, os bastidores do clube já pegavam fogo. Petralha ocupava o cargo de coordenador de marketing, mas era publicamente reconhecido como a grande liderança do Atlético. Foi ele quem deu a maioria das entrevistas pós-título, o que irritou alguns membros da diretoria. Mas além desse duelo de vaidades, tinha um conflito de planejamento. Uma parte dos conselheiros achava que era a hora de tirar o escorpião do bolso e investir pesado no futebol. Gastar dinheiro com contratações e salários maiores para aproveitar o embalo em busca de novos títulos. Já Mário Celso Petralha preferia a prudência. Ele defendia que o Atlético não estava pronto para gastar como um clube de primeiro escalão. E esse impasse vira um problema antes mesmo do Réveillon, quando a diretoria precisa decidir se renova ou não o contrato de parte do elenco e da comissão técnica, todos muito valorizados pelo título brasileiro. Na manhã seguinte, de novo ao aeroporto, Alex Mineiro, o herói das finais, viajou para descansar com a família em Belo Horizonte. Com a certeza da volta, o atacante está negociando a venda do passe que pertence ao Cruzeiro. O passe está estipulado em R$2 milhões, só depende do Atlético para que nós possamos permanecer aqui no clube. Estou à vontade. Permanecer. Esse áudio é de uma reportagem do Globo Esporte na véspera de Natal. E nesse ponto da matéria, a imagem corta para Mário Celso Petralha. Ele está de costas para a câmera, de frente para um enorme computador branco e parece estar inserindo dados numa planilha. O futuro começa a ser planejado. O atual campeão brasileiro tem já no primeiro semestre 2 competições importantes: a Taça Libertadores e o Torneio Sul-Minas. O plano que se fez foi dar a base, a infraestrutura, as condições para que o Atlético permaneça grande. Realidade de campeão, responsabilidade de satisfazer daqui para frente uma torcida que já exige muito mais. É o começo, essa é a primeira das 5 que a gente vai ter. Só que o planejamento de 2002 foi ruim, muito por causa dos desacordos internos. O ano já começa mal, o Atlético pega um grupo relativamente tranquilo na Libertadores, com América de Cali, Bolívar e Olmedo, mas faz uma campanha horrível. No final de março já estava eliminado em último lugar, com apenas uma vitória em 6 jogos. Durante essa Libertadores, na noite de 4 de março, Petralha surpreende todo mundo. Ele não comparece a uma reunião do Conselho Deliberativo, mas manda uma cartinha, que é lida em voz alta por um aliado. Nessa carta, Petralha diz que está se retirando da diretoria com efeito imediato e escreve uma frase que soou como uma acusação, abre aspas. Não deixarei que usem ou desfrutem do nosso Atlético para benefícios pessoais. A situação ficou tensa. Lembra do Eni Forneia, o engenheiro que fazia parte do trio que assumiu o Atlético em 95? Ele era discreto, raramente falava com a imprensa. Mas dessa vez, ele veio a público exigir que o Petralha explicasse aquelas insinuações. Também falou que, antes mesmo da carta renúncia, já estava definido que o Petralha teria apoio para reassumir a presidência nas eleições marcadas para dali a 3 meses. Alguns dias depois, Petralha chama a imprensa para comer uma paeja na sua nova mansão no bairro Campo Comprido. Essa casa, aliás, é de um luxo assombroso. De fora parece um condomínio enorme, mas é só a mansão do Petralha mesmo. Tem guarita, piscina, pista de caminhada e campo de futebol com iluminação e arquibancada. Mas enfim, naquela paeja com os jornalistas em março de 2002, Petralha coloca panos quentes na história da carta renúncia e diz que a intenção não era acusar ninguém. Eu já cumpri em 6 anos a minha missão de ajudar a tirar o Atlético da 2ª divisão, criar toda essa infraestrutura que foi criada, ganhar seletivas, participar da Libertadores, agora campeão brasileiro.
ajudamos a dar essa estrela de ouro que ficará eternamente na nossa camisa. Acho que tem que haver alternância e mudanças de mentalidades. Eu acho que está na hora de outros atleticanos virem colaborar e dar continuidade a esse trabalho. Àquela altura, Duático Santos já era um político conhecido em Curitiba. Tinha sido vereador no início dos anos 90 e era presidente do PMDB local. Além disso, era uma figura carimbada na Boca Maldita, uma confraria de debates no centro de Curitiba. E, assim como a maioria da torcida atleticana em 2002, Duático era um petralista de carteirinha. Afinal, o Dr. Mário Celso era a cara da diretoria que tirou o clube da miséria e entregou um título brasileiro em apenas 7 anos. Então, Duático usou a influência que tinha para organizar um movimento pedindo a permanência do homem. E foi aí que nós, então, imediatamente, repercutimos a notícia da saída do Petralha com a volta do Petralha. Agora vamos fazer o Fica Petralha e vamos juntar de plano mais de 100 mil atleticanos fazendo essa convocação para que ele volte. Existem pessoas que contestam a espontaneidade do movimento Fica Petralha, assim como duvidam da real intenção por trás da carta renúncia. Será que o Petralha queria mesmo deixar o clube? Ou foi tudo uma jogada de marketing pessoal para assumir o Atlético ainda mais forte, aclamado pelo povo? Bem, se a ideia era essa, deu certo. Depois da renúncia, Petralha foi num jogo do Atlético como torcedor no Couto Pereira, onde ele foi tietado como uma estrela. O movimento Fica Petralha também foi um sucesso e juntou mais de 150 mil assinaturas em apenas 2 semanas. E no dia 4 de abril, exatamente um mês depois da cartinha da discórdia, já havia no Atlético um novo conselho eleito antecipadamente, em chapa única, que aclamou o Petralha como presidente. Começava ali uma nova era, em que Mário Celso Petralha comandaria o clube com mais poderes do que nunca e acumulando rancor dos que passaram para a oposição. E essa caminhada difícil começou em 2002, quando renunciei, quando houve um movimento aí, liderado hoje pelo nosso conselheiro aí do Ático e outros amigos, fica, e eu fiquei. Vaidade, vontade de continuar a caminhada, sei lá, poderíamos dar 1000 explicações. De lá para cá, se reúnem em bares, em antros, em locais de baixo nível, bebendo, cheirando, né? E conspirando contra a nossa honra. Já se vão quase 15 anos e eles não desistem. A lua de mel de Petralha com a torcida começa a desandar em 2004, que foi um ano agridoce para os atleticanos. O Atlético Paranaense entrou em campo não só para segurar a liderança do campeonato, mas também para dar show. Uma jogada rápida, o toque de primeira de Washington e o gol de Jadson. Depois um toque sutil para tirar Emerson da jogada, a troca de pé e o fundo da rede, o segundo gol de Jadson. O Galo não se encontrava em campo. Washington recebe de Alain Bahia e marca o terceiro do Furacão. Dagoberto não se intimida. Pará-lo só com falta. Mais um toque sutil de Jadson e a bola outra vez no fundo da rede. A defesa aberta facilitou a vida de Demis Marques, que completou a goleada. Atlético Paranaense 5, Atlético Mineiro 0. O Furacão de 2004 era isso aí. O time que revelou o ídolo Fernandinho, hoje de volta ao clube, além de craques como Jadson e Dagoberto. A equipe comandada por Levi Coupe tinha ainda o centroavante Washington, recuperado de um problema cardíaco. Naquele Brasileirão, o Coração Valente bateu o recorde de maior artilheiro numa edição, 34 gols em 46 rodadas. Marcão. De novo, foi pro cruzamento, Washington! Na reta final do torneio de pontos corridos, o Atlético estava na liderança e jogando o fino da bola.
Então o ETA, torcida organizada do Ático, resolveu repetir a ideia de 2001. Colocou em frente à Baixada um painel com a contagem regressiva para o bicampeonato. Só que dessa vez não deu boa. Tanto que a única foto que eu achei desse painel foi num blog da torcida do Santos. O que aconteceu nas últimas rodadas foi traumático para os atleticanos, porque o Bi passou muito perto. O Furacão poderia ter disparado na liderança, mas aí aconteceu a tragédia de Erechim. Na jogada pelas pontas, então, jogando pelo meio, facilita a marcação do Atlético. Washington, Fernandinho pode marcar, colocou, feito! A vitória estava no papo. O Atlético vencia o Grêmio por 3-1 até os 45 do segundo tempo. Nos acréscimos, toma 2 gols e cede o empate para o lanterna do campeonato, que foi rebaixado naquele mesmo dia 28 de novembro. Tentou cruzamento, Cláudio Pitbull, feito! O Grêmio chegará com Cláudio Pitbull, número 7. A pá de cal na esperança do título de 2004 veio na penúltima rodada, quando o Furacão perde para o Vasco em São Januário por 1-0. O Santos assume a liderança e acaba levando o caneco. Mas é aquele empate desastroso de Erechim que atormenta até hoje os atleticanos, e que foi motivo de muita polêmica. Meses depois, numa entrevista coletiva, Petralha diz que logo antes do jogo contra o Grêmio, Levir Coupe exigiu a renovação antecipada do contrato com aumento salarial. Segundo Petralha, o clube não cedeu e o técnico fez corpo mole na sequência do campeonato. O Levir rebateu essa história diversas vezes. Na versão dele, é absurdo alguém cogitar que um técnico entregaria um título brasileiro de propósito. E numa nota divulgada à época, Levir Coupe fez uma das críticas mais duras que o Petralha já recebeu até hoje. Mário Celso Petralha pensa que só a estrutura do Atlético Paranaense ganha jogos e campeonatos, e nós sabemos bem dentro do futebol que as pessoas que trabalham com seriedade e dedicação fazem a diferença. Algumas pessoas pensam que são deuses, o Petralha tem certeza que é. Ele não tem amigos, só funcionários. As pessoas trabalham com ele e não por ele. Eu lamento tudo isso. Mas Levir Coupe não foi o único a ser esculachado pelo Petralha naquela coletiva, que foi um dos maiores episódios de fúria do Dr. Mário Celso. Como eu estava falando, a relação do Petralha com as organizadas começou a azedar em 2004 por vários motivos. Pancadarias que traziam punições ao clube, venda de materiais que concorriam com a fornecedora oficial, vaias e cobranças em fases ruins do time, mas o ponto central era preço de ingresso. Em 2004, a diretoria resolveu dobrar o valor do ingresso, de R$15 para R$30. R$30, atualizando pela inflação, é como se o ingresso custasse hoje R$88. Na época, era um valor que comprometia 12% do salário mínimo. Só a título de comparação, um ingresso avulso na Baixada custa, em outubro de 2023, R$200, o que consome 15% do salário mínimo. Ou seja, o preço subiu e subiu bastante. Nós precisamos faturar, gente. Sem dinheiro não se faz futebol. O futebol mudou. O jogador só tem uma coisa na cabeça, o contrato dele. Quanto que ele vai levar para casa no final do mês? Lá em 2004, a diretoria argumentava que o ingresso ficaria mais barato, apenas R$10, para quem comprasse o carnê do Season Tickets, que garantia entrada a todas as partidas na arena. O clube estava importando dos Estados Unidos e da Europa um modelo que visava fidelizar torcedores e ter um faturamento estável com bilheteria, o embrião do sistema de sócio-torcedor. Hoje, o plano mais barato no Atlético custa R$105 por mês e garante entrada a todos os jogos na Baixada. Para quem pode assumir essa despesa mensal e frequentar todas as partidas,
Vale muito a pena, acaba saindo às vezes menos de R$30 por jogo. Mas é um modelo que praticamente excluiu do estádio quem não é sócio por causa do preço proibitivo do ingresso avulso. Na enquete desse episódio no Spotify e no YouTube, a gente quer saber a sua opinião sobre o preço do ingresso de futebol hoje. Acontece que, lá em 2004, as organizadas não se conformaram com o ingresso a R$30. A Fanáticos e o ETA uniram esforços, protestaram e forçaram um acordo no Procon. O Atlético foi obrigado a criar ingressos populares por vintão nas arquibancadas atrás dos gols. Em represália, o clube proibiu a entrada da bateria da Fanáticos em diversos jogos. Essa punição, com idas e vindas, durou até maio de 2005. Além da tensão com a torcida, Petralha estava em pé de guerra com a imprensa. Ele não dava entrevistas a veículos paranaenses havia meses porque dizia que a imprensa local não apoiava o clube. Para piorar, a situação em campo não ajudava. O Atlético estava sem técnico, tinha perdido os 3 primeiros jogos do Brasileirão e tomado uma chinelada de 4-0 em casa do Independiente de Medellín na Libertadores. Eu usei a expressão chinelada porque foi a mesma que a tribuna escolheu. Atlético no chinelo. Essa foi a manchete que levou Petralha a um dia de fúria. Ele, que não dava entrevistas, convocou no dia 12 de maio de 2005 uma coletiva e distribuiu grosseria para todo lado. Bateu boca com Remy Tissot e Carneiro Neto, 2 veteranos da crônica esportiva, convocou um boicote à tribuna, fez aquela acusação sobre o Lever Coupe e ainda descascou as organizadas de todas as formas possíveis. Infelizmente, eu não consegui áudio dessa coletiva. Acho que foi porque ninguém fez questão de manter um registro de um episódio tão constrangedor para tanta gente. Ou talvez porque o noticiário esportivo estava mais focado no divórcio entre Ronaldo e Daniela Sicarelli. Eu vim vindo, olha. Vocês estão vendo aqui imagens da Sicarelli chegando, olha. Atente aqui, ó, sem aliança. Daniela, todo mundo. O que você tá achando de a vida continua? Ela é muito tensa. Você tem um novo amor, Daniela? Depois daquela coletiva, a Fanáticos e o ETA se unem para lançar o movimento Fora Petralha. Numa entrevista à época, do Ático Santos afirmou, abre aspas, ele agrediu mais uma vez a torcida atleticana. Sua agressividade mostrou que não tem equilíbrio para manter-se à frente do clube. Mas esse movimento durou pouco. Uma semana depois, é feito um acordo com o objetivo de apoiar o time na Libertadores. No intervalo do jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final, a bateria da Fanáticos é liberada e o Atlético vence por 2-1 numa das maiores festas que a Arena já viu. Depois disso, o Furacão engrena uma sequência que levaria o time à final pela primeira vez, em mais um torneio com um desfecho agridoce para o torcedor rubro-negro. A montagem das arquibancadas tubulares teve início na noite da última sexta-feira. Trabalho a toque de caixa. Viu, pai? Aqui a obra tá perfeita aqui. Só falta o São Paulino aceitar aqui para comunicação da Conmebol que a sede para essa partida é o estádio da Beira-Rio. A torcida nos apoiou o campeonato todo e na final vamos ficar longe. Sabemos que não vai ter a mesma pressão. São Paulo! É do Atlético! Aloysio de cabeça! O São Paulo empata num gol contra! O futebol brasileiro vale o principal título do futebol sul-americano. Linda a imagem aérea do Morumbi. Bonita a imagem aérea. Autoriza o ato. Partiu Fabrício, bateu na trave! São Paulo, tricampeão da Libertadores. É curioso nesse caso do Fora Petralha que, a rigor, o Petralha nem era presidente do Atlético. Quer dizer, ele era presidente do Conselho Deliberativo, um órgão que tem mais de 100 pessoas e pouquíssimas atribuições. Em tese, quem gere o dia a dia do clube é o Conselho Administrativo, com o presidente e seus diretores de futebol, marketing, finanças, etc.
De 2004 a 2008, o presidente da administração era o Fleury. Meu nome é João Augusto, mas só a minha mãe e minha mulher que me chamam assim. Na verdade, o sobrenome Fleury é muito forte na história do Paraná, do Brasil. Meu avô era Fleury, meu pai também era conhecido, e assim acabei ficando eu. João Augusto Fleury da Rocha está no Atlético há décadas. Ele veio de Guarapuava, no interior do Paraná, e foi convencido a virar sócio em 1970, antes mesmo de ter ido pela primeira vez à Baixada. E de lá para cá, participou de várias gestões, ajudando principalmente na área jurídica. Fleury é advogado e procurador federal. É um cara muito polido e articulado. Mesmo conversando comigo à vontade num café, às vezes parecia que ele estava fazendo uma sustentação oral. Porque nós sabíamos exatamente. O que o Mário Celso tem é um profundo respeito pelas pessoas, o que parece que não tem. As pessoas que o veem na mídia parecem uma pessoa autoritária, um indivíduo que adota seus princípios acima de quaisquer outros, que atropela os outros, que é um usurpador de funções. Não é assim. O Mário é uma pessoa extremamente sensível. É que ninguém sabe da vida pessoal dele porque ele faz questão de ocultar. Ele é um indivíduo dócil, que ele tem... Esse lado conciliador e diplomático do Fleury foi, muito provavelmente, o que permitiu uma dobradinha de 4 anos com o Petralha. O Fleury foi bastante atacado por causa do preço do ingresso, por campanhas ruins do time a partir de 2006 e por derrotas no Clássico Atletiba. Eu lembro da torcida gritando Fleury, canalha, fantoche do Petralha. Mas ele se coloca de uma maneira muito tranquila em relação às decisões que foram tomadas e a forma como dividia tarefas com o Petralha. Há duas maneiras da pessoa assumir funções dentro de um clube. Ou ela faz por idealismo, está lá para ajudar, tipo assim, estou aqui para ajudar, para colaborar, ou então está ali porque quer aparecer, quer ter um destaque. Eu entrei justamente com a missão de contribuir, como eu estava fazendo já no Atlético há mais de 20 anos. E eu fui convidado pelo Mário Celso. Então eu estabeleci com o Mário que nós poderíamos colaborar sim, dentre algumas atribuições que estavam ao meu alcance e que outras ficariam com ele. Isso foi absolutamente transparente, foi exposto isso ao público, não era nenhum segredo. Eu não era o presidente que detinha... No final de 2007, ainda na gestão Fleury, o Petralha assume um novo projeto bem específico. The Executive Committee has decided unanimously to give the responsibility, not only the right, but the responsibility to organize FIFA's World Cup 2014 to the country Brazil. A Copa do Mundo é um evento que tem a cara do Petralha. Mais do que futebol, ela envolve bilhões de dólares em obras, marketing, patrocínios, comissões. Só alguém com um ótimo jogo de cintura político consegue navegar nesse mar globalizado e cheio de tubarão. Eu não sou político, não tenho intenção de ser candidato a nada. Respeito os políticos, já fiz muita política na minha vida. A minha política pessoal hoje é de fazer o meu clube um clube grande. Petralha vinha se preparando há anos para sediar uma Copa. A Arena Vermelha, inaugurada em 99, foi construída com base nas normas da FIFA, quando o Brasil já era cotado para virar sede. Só que a vinda da Copa demorou e as exigências da FIFA foram atualizadas. Mas antes de pensar em reformar a Arena, Petralha precisava garantir a Copa em Curitiba, o que não foi nada fácil. Teve uma enorme disputa política com o governador Roberto Requião e o vice dele, Orlando Pessutti. O estado chegou a indicar para a FIFA que queria jogos no Pinheirão, um estádio abandonado que era da Federação Paranaense. Que a Copa do Mundo venha para Curitiba. O estado do Paraná, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo governador Pessutti, absolutamente até agora não fez nada. Pelo contrário, atrapalhou. Dos 27 estados, o único estado que não foi visitado pelo presidente Ricardo Teixeira foi o nosso. Nós recebemos o caderno de encargos da FIFA por e-mail. Depois de muita articulação e pressão, o governo do Paraná indicou a Arena da Baixada. Belo Horizonte. O famoso jeitinho brasileiro garantiu que a Copa fosse disputada em 12 cidades. Brasília. Algo que não faz sentido nenhum, pensando na quantidade de jogos e no custo de cada sede. Mas faz todo sentido na lógica de usar o evento para fazer acenos políticos ao máximo de pessoas possível. Curitiba.
Com essa abundância de sedes, em maio de 2008, a Baixada entra oficialmente na rota do segundo maior evento esportivo do mundo, como o Petralha sempre quis. No final daquele ano, 2008, tem eleições no Atlético e 2 chapas se inscrevem, algo que não acontecia havia muito tempo. Ótimo, para nós, quanto a democracia é fundamental. Com 77% dos votos, venceu o grupo apoiado por Petralha com uma novidade. Pela primeira vez desde 95, o Dr. Mário Celso não era candidato a nenhum cargo em nenhum dos conselhos. Petralha queria ficar apenas como representante do clube em assuntos relacionados à Copa do Mundo. Então, ele indica para a presidência um aliado de longa data. Um advogado que defendeu o Atlético no caso Ivens Mendes, que já tinha chefiado o departamento jurídico e o de futebol, uma pessoa que ele acreditava ser de confiança. Daí eu estava cansado, a Copa do Mundo só viria em 14, né? E já tínhamos conseguido que Curitiba fosse a sede. Eu me dispus a ajudar a construir o estádio e estava cansado. Daí eu não ia me envolver nas eleições. Daí eles me procuraram, não, porque é oposição, você não pode, estamos aí com você há 8 anos, você tem que nos ajudar, então eu apoiei. Me traíram no dia da posse. Às vezes é no dia seguinte, já foi mais rápido. Esse foi no mesmo dia. Mas o senhor não é de levar essas coisas para casa não, né? A gente Mas eu conhece. não levei para casa. Eu infernizei a vida desses caras 3 anos. E já me falaram que não é bom ter o senhor como inimigo. Não, eu sou amigo dos meus amigos. Quem que é o top 3 dos seus amigos? Quem assumiu o Atlético para o triênio 2009-2011 foi o advogado Marcos Malucelli. Cuidado para não confundir com o advogado Marcos Coelho, presidente campeão brasileiro de 2001. Petralha comemorou muito a eleição de Malucelli, estourou champanhe e tudo. Mas a parceria durou pouquíssimo, semanas. Segundo o Petralha, ele foi traído. Mas o que ele quer dizer com isso? Bem, em off, todo mundo diz a mesma coisa. Petralha achou que continuaria mandando no clube mesmo fora da presidência, como fazia em alguma medida nas gestões anteriores. Mas, com Marcos Malucelli, isso não aconteceu. Transamérica quer saber motivos do rompimento meu com o Mário Celso Petralha. Então aí já vai sair historinha aí. Esse é o próprio Marcos Malucelli na sua última entrevista como presidente do Atlético, em dezembro de 2011. Foi uma coletiva de quase 2 horas em que ele respondeu perguntas de toda a imprensa e desabafou sobre o ex-aliado. Em janeiro ele voltou, fizemos uma reunião logo no início, dia 5, dia 6, uma coisa assim, primeiro dia útil da volta do pessoal das férias. Nesse mesmo dia, à noite, ele me telefonou dizendo que estava saindo. Porque eu estava insatisfeito em função de que nós tínhamos mandado uma funcionária embora. É uma funcionária de pouca remuneração, um cargo de pouca importância, mas ele ficou bravo porque tinha sido colocada por ele. Aí as coisas começaram a se agravar, né? Em seguida, ele me telefona e me pede 5 jogadores para levar para o Rio Branco do Acre. Me deu a relação dos 5 jogadores. Eu, a princípio, disse para ele que não valeria a pena, porque jogar no Rio Branco do Acre. Então, eu neguei, ele ficou bravo. Aí sim, aí foi definitivo. Aí ele ficou muito bravo e mandou um e-mail para mim, daquele estilo dele, com adjetivos bonitos, né, próprio do vocabulário dele. No primeiro ano da gestão Malucelli, em 2009, o Atlético foi campeão paranaense, mas terminou o ano brigando para não cair, algo que já vinha acontecendo nos anos anteriores. Em 2010, o Atlético perde o estadual para o Coxa, mas faz um bom Brasileirão. Acaba em 5º lugar e quase belisca uma vaga para a Libertadores. Pouca distância do Paulo Baier. Paulinho ali também próximo à bola. É o Paulo Baier quem foi para a cobrança. Gol! Mas o terceiro e último ano da gestão Malucelli foi um show de horrores. Em 2011, o time trocou de técnico 5 vezes. Sérgio Soares, Leandro News, Geninho, Adilson Batista, Renato Gaúcho e Antônio Lopes. A diretoria não conseguiu um goleiro seguro para repor a venda do Neto para a Fiorentina. Depois apostou na contratação por empréstimo de medalhões que não deram certo, como o lateral Edilson, o atacante Madson, o foda, os meias Kleber Santana e Marcelo Oliveira.
No ataque também, os gringos Guerron e Nieto não deslancharam, mesmo servidos por Paulo Baier. E teve ainda uma outra contratação polêmica muito cara, que foi um fiasco total. Sobre esse jogador, a gente fala daqui a pouco. Agora, presidente, face a essa situação, torna-se urgente que o Atlético se empenhe como prioridade e manter-se na Série A, né? Não tem dúvida que nós vamos nos manter na Série A, nós vamos. Presidente, até fazendo uma pergunta. Como o próprio Petralha diz, ele virou oposição e infernizou a situação. Aproveitou cada vacilo para atacar de tudo que é jeito. Com o time na zona de rebaixamento em 2011 e eleições previstas para o final do ano, Petralha emergiu como favorito para reassumir a presidência. Gente, eu vou confessar para vocês. Eu sou um emocional. Eu já resolvi. Eu vou ser candidato. Se for agora antecipadas as eleições, eu serei. Se em dezembro também serei. Se eu tiver, como estou sentindo, o apoio que eu recebo de Facebooks, de Twitters, de e-mails, de ruas, de restaurantes, aonde eu vou, vai ser um massacre. Quando o Petralha lançou a pré-candidatura numa coletiva, ele explorou o péssimo desempenho da gestão Malucelli nos Atletibas. Eram 5 derrotas, 4 empates e nenhuma vitória em 2 anos e meio. Isso que me leva a pensar a voltar. Isso que me levou também o pedido dos meus netinhos. Vovô, eu não aguento mais perder pro Curitiba, vovô. Isso me leva, isso me machuca, me dói. Para colocar fogo de vez na campanha, entra em campo novamente o senhor do Ático Santos. Ele, que foi a cabeça do Fica Petralha em 2002 e do Fora Petralha em 2005, agora coordenava o movimento Volta Petralha e a chapa Cap Gigante. Já em clima de campanha, o Dr. Mário Celso chega apelando. Primeiro lança aquela famosa promessa de ser campeão mundial em 10 anos. Depois, aplica um golpe duríssimo. Divulga os salários do elenco de 2011. Segundo a planilha no Facebook do Petralha, jovens promovidos da base, como Renan Foguinho, recebiam R$7 mil, enquanto alguns medalhões recebiam mais de 200 mil. Ele atribuía à gestão Malucelli essa discrepância e dizia ser impossível gerir um elenco dessa forma. Mas a divulgação dos salários pegou mal até entre petralistas. O time estava brigando para não cair e o vestiário não precisava de mais lenha na fogueira. Atrapalhou fora, porque você ter uma pessoa diuturnamente criticando, agredindo, verbalizando, é complicado, é ruim. Isso desestabiliza, atrapalha. Era o que ele queria, né? Isso é uma estratégia nazista, né? Você atacar para desestabilizar o outro. Aí ele sabe usar bem isso, ele é craque nisso. Se o episódio da divulgação dos salários foi decisivo ou não, é impossível saber. Mas faz parte do folclore do rebaixamento de 2011, que foi inevitável. A troca de agressões entre Petralha e Malucelli não ficou só por conta do desempenho do time em campo. Um ponto de divergência era a reforma para a Copa do Mundo. Malucelli defendia terminar o segundo anel do projeto original da Arena e, se necessário, entregar a obra para uma empreiteira. Ele até ironizava a proposta do Petralha, que era o Atlético assumir a obra sem parceiros, reconstruir a maior parte do estádio e ainda instalar um teto retrátil. Que vai cobrir o estádio como se isso custasse 30, 40, 50 milhões de reais. Isso custa 3, 4, 5 vezes mais. Nós temos dinheiro nem para terminar o estádio, que vamos cobrir o estádio. Mas são promessas eleitoreiras e que tem pessoas que acreditam.
Se não fosse assim, o Tiririca não teria sido eleito. A reforma da Arena para a Copa daria uma temporada inteira de podcast. Mas o fato é que a Baixada tem hoje o único teto retrátil do Brasil e a obra foi feita pelo próprio Atlético, como o Petralha queria. Não há fracasso, há só sucesso. O fracasso, os senhores querem imputar aonde não existe. Foi o melhor e o maior sucesso de construção de um estádio no Brasil. O mais bonito, o mais barato, o próprio. Aliás, estes benefícios que o Atlético Paranaense está obtendo e obteve, os senhores queriam entregar para a OAS. Hoje a OAS estaria se beneficiando do tripartite e ainda ficaria com 25 anos de todas as receitas do estádio. Aliás... É verdade também que, até a gravação desse episódio, o Atlético estava muito perto, mas ainda não tinha resolvido 100% o problema da dívida da Baixada, repartida com o município e o Estado. Essa briga judicial é um asterisco, uma nota de rodapé que continua pendente no balanço financeiro do clube. A treta entre Petralha e Malucelli respingou também na família dos dois. Petralha acusava o adversário de envolver o irmão e o filho em negócios do clube, e Malucelli retrucava. Agora, ele joga isso na lama, porque é da índole dele, da má fé que ele tem. Mas eu desafio o senhor Mário Celso Petralha a trazer um documento, que tem envolvimento do meu irmão em qualquer transação do Atlético nos meus 3 anos de clube. Só para reforçar, esse é o Marcos Malucelli, na última coletiva do mandato dele, lavando toda a roupa suja, divulgando e-mails e exibindo documentos. E ele, esse Mário Celso Petralha, tem a coragem de dizer que meu filho leva vantagem dentro do Atlético. Esquece que o filho dele, que é um bom rapaz, que eu conheço, ficou com os nossos espaços de placa de publicidade aqui, que vendeu para Time Mania, e ganhava dinheiro em cima disso. Esquece que o filho dele vendeu cadeiras aqui para nós. São boas as cadeiras? São boas. Mas nós não fizemos uma licitação para saber se tinha outros melhores ou mais baratos. Esse mesmo ex-dirigente tinha, até eu entrar aqui, a esposa que prestava consultas psicológicas aos nossos jogadores da base. Nada demais. Mas não houve licitação nenhuma. O genro fez a obra da Arena. O primo é o responsável pelo projeto arquitetônico da obra, que custa alguns milhões de reais. Não houve licitação, para nós sabermos se a proposta dele era a melhor e a mais barata. Nesse dia aí, o Petralha foi acusado até de beneficiar um affair, uma namoradinha dentro do clube. Então não bastasse o filho, a mulher, o genro, o primo, a outra filha que ficou explorando a academia aqui da Arena por um bom tempo, ainda tem uma relação de maior intimidade com a própria funcionária do clube. E essa funcionária aqui do clube era uma funcionária bem remunerada, que tinha direitos que outros não tiveram aqui dentro. Essa chuva de acusações rendeu alguns processos que, até onde eu saiba, não deram em nada. Lembrando que quem apoia o documentário com pelo menos R$70 vai receber um episódio exclusivo em que a gente revela curiosidades de processos em que o Petralha enfrentou jornalistas, juízes de futebol e até torcedores. Para colaborar com qualquer valor, é só acessar a nossa campanha de financiamento coletivo no site apoia.se/Senhor da Razão ou fazer um pix para o e-mail contato@senhordarrazão.com.br. Mas a briga mais emblemática entre Petralha e Malucelli aconteceu por causa de um jogador. Tentou levantamento para o meio, olha o Morro! Gol! Morro Garcia de novo! Que cruzamento do Marcinho, a defesa parou. Esse gol narrado pelo Júlio Oliveira, do Sport TV, foi o segundo de Santiago El Morro Garcia contra o Botafogo em 2011. Os 2 gols marcados nessa noite foram os únicos do centroavante com a camisa do Atlético em 18 jogos. Morro Garcia era para ser a bala de prata da gestão Malucelli para salvar o time do rebaixamento.
A diretoria pagou mais de 7 milhões de reais na época pela promessa uruguaia de 20 anos. Santiago, você é a contratação mais cara do futebol paranaense. E chega aí num momento que o Atlético precisa muito de um jogador de qualidade para dar essa alavancada no Campeonato Brasileiro. O time está numa situação complicada. Eu chego com a total certeza de tratar de fazer um bom trabalho, tratar de ajudar em lo que mais pueda ao equipo, tratando, como disse, sendo um dos Pouco depois de ser apresentado em Curitiba, Morro Garcia foi punido lá no Uruguai por doping de cocaína. A chapa do Petralha, que estava na oposição, exigiu que o Atlético devolvesse o atacante e pegasse o dinheiro de volta. Mas a diretoria, comandada por Marcos Malucelli, não fez isso, alegando que a punição não valia no Brasil e que o time precisava do jogador. No final de 2011, com o Atlético já rebaixado, a chapa Capigigante não teve dificuldade em vencer as eleições. Petralha recebeu 2/3 dos votos e teve apoio, inclusive, da Fanáticos, o que não deixa de ser curioso, considerando o histórico de ofensas mútuas entre eles. Qual é o clube que tem uma única torcida organizada? Acabamos com todas elas. Uma sobrevive ainda. E, se possível, nós vamos trabalhar para que desapareça. Porque isso aí não traz absolutamente nada de positivo, só de negativo. Conforme prometido na campanha, Petralha conseguiu devolver Morro Garcia ao Nacional do Uruguai, desfazendo o negócio. O Atlético ainda processou Marcos Malucelli na Justiça Comum, onde ele foi absolvido em 2 instâncias. Mas o Conselho de Ética do clube, subordinado ao Petralha, julgou que Malucelli foi culpado por danos ao Atlético e excluiu o ex-presidente do quadro de sócios do qual ele fazia parte desde 1963. Quando parecia que a história de Santiago El Morro Garcia estava no passado, ela voltou da pior forma possível. Em fevereiro de 2021, o atacante com apenas 30 anos foi encontrado morto em casa. Ele enfrentava um quadro grave de depressão e o caso foi tratado como suicídio. Cada uno en determinado momento por ahí hace la evaluación. Yo me puse a pensar en la historia del jugador de fútbol y sobre todo en Santiago García, en El Morro García. Dije, qué difícil debe ser dejar de ser. Qué difícil debe ser, insisto, sentirte olvidado, sentirte despreciado, sentirte desprestigiado, sentirte devaluado. Era um momento de luto. O Atlético emitiu uma nota de pesar, como fizeram diversos clubes e profissionais do mundo inteiro. Mas o Petralha achou uma boa ideia, na ocasião, usar o Twitter pessoal para exaltar o próprio empenho na devolução do Morro Garcia para o Uruguai e aproveitou para atacar novamente os dirigentes que contrataram o atacante lá em 2011. Um episódio de falta de sensibilidade que surpreendeu até quem está acostumado com o jeitão do homem. Depois de ser repreendido por centenas de torcedores, Petralha apagou a publicação e pediu desculpas. O que aconteceu depois do rebaixamento de 2011 e da volta do Petralha à presidência, eu deixo para ele mesmo resumir. Nós subimos em 12, fomos terceiro do Brasil em 13, fomos finalistas da Copa do Brasil, fomos 8º em 14, 10º em 15, ainda construindo um estádio, jogando fora da nossa casa. Isso é competência, gente. Isso é fazer futebol e patrimônio ao mesmo tempo. E vamos continuar. Agora será muito mais fácil. Em 2015, acontece um novo bate-chapa. E essa foi a eleição mais apertada e polêmica da história do clube. Mais uma vez, Petralha usou os serviços de Duático Santos para movimentar a chapa Capigigante. Foi uma campanha enorme para os padrões de uma eleição de futebol. Teve jingle, carro de som, vídeos produzidos com ex-jogadores e até debate nos jornais.
Daí quando eu vi essa gente voltando, depois as mais recentes, aquelas que não jogaram para a segunda divisão, eu não posso me calar novamente, entende? Entramos de cabeça na campanha porque o baixo nível está imperando. De fato, rolou muita baixaria em 2015. A chapa de oposição, liderada pelo advogado Henrique Gaed, acusou Petralha de usar dinheiro do clube na campanha e de dificultar o acesso à lista de eleitores. Dizem até que Petralha mandou buscar sócios em casa, de carro, no dia da eleição, para que eles votassem na Cap Gigante. Foi nessa eleição que a chapa do Petralha usou uma foto do Henrique Gaed vestindo uma camisa de jogo e tomando cerveja na long neck, como forma de desabonar o candidato de oposição, lembra? Segundo o Gaed, essa foi mais uma das artimanhas de Duático Santos, que mantinha blogs para atacar a concorrência. No fim, todas as ferramentas usadas por Petralha valeram a pena para ele. A Cap Gigante venceu por uma margem apertadíssima, 52% dos votos, uma diferença de apenas 249 eleitores. Mas essa foi a última vez que o Dr. Mário Celso precisou enfrentar uma oposição. A partir de 2015, Petralha deu início ao que ele chama de fase do protagonismo. O Atlético tinha sua arena pronta, as finanças estavam em dia, as categorias de base estavam com estrutura de ponta, era chegada a hora de aumentar os investimentos no futebol. E aos poucos, os resultados foram aparecendo. Fernandinho levantando essa bola, Vitinho colocou no meio, olha o Pablo! Gol! Nos últimos 7 anos, o Atlético disputou 5 Libertadores, sendo vice-campeão em 2002. Furacão está na final da Libertadores da América. Nos 2 anos em que não jogou Libertadores, 2018 e 2021, foi campeão da Sul-Americana. Ele foi até a Arena Antiga. Mete o pé direito na bola pro gol! Nacional quebra o muro, Furacão! Nascido pra ser então. Olha o Nicão no rebote! Um Furacão que passa mais uma vez por todo o continente. Também ganhou a Copa do Brasil em 2019 e foi vice-campeão em 2021. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio Gonzalez pedindo mais um drible. Pro meio pra pintar mais um gol, bola batida pro gol. É campeão! É campeão! É campeão, Rony! É campeão, Rony! Tá lá! 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 É campeão da Copa do Brasil! Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. O prometido título mundial em 10 anos não veio. Mas com tantos bons resultados, quem é o atleticano que vai cobrar isso do homem? Ninguém fez por um clube de futebol, sendo um pouco cabotino agora, do que o Mário Celso Petralha fez por esse clube. Não no Brasil, gente, no mundo. As pessoas fazem por interesses pessoais, quando são donos do clube, que nem o seu Abramovich é dono do Chelsea, ele faz. Em fevereiro do ano que vem, 2024, Mário Celso Petralha completa 80 anos. Em março, o Atlético completa 100. Esse documentário é, de alguma forma, uma singela homenagem aos dois. Não uma homenagem à exaltação ou uma peça de marketing. É uma homenagem que eu produzi entregando o melhor trabalho jornalístico que eu tinha condição de fazer. Eu acho que isso é algo que eu aprendi com o Petralha. É só com muito trabalho e obstinação que a gente consegue realizar grandes feitos. E esse podcast, publicado de forma independente, é uma enorme realização para mim. Muito obrigado aos apoiadores que ajudaram a levar esse projeto até o final. Agradeço aos 3 atleticanos mais importantes da minha vida, minha mãe, minha esposa e meu filho. E também a turma do Amigos do Furacão. Obrigado às pessoas que me ajudaram com diversos trabalhos nessa produção e que receberam, quando muito, uma menção nos créditos no final de cada episódio. Deixo um agradecimento especial ainda à imprensa esportiva e às fontes que dividiram essa história comigo. Por fim, muito obrigado ao senhor Dr. Mário Celso Petralha. Por favor, não leve nada pro pessoal. É a sua história que inspirou isso tudo.
vida longa. Eu sou movido a desafios. Entende? Quanto mais dificuldade, entende? Mais me dá força, ânimo, motivação para trabalhar. Quem vive de passado é museu, né? Então, o que vale é aqui e agora, hoje. O resto é conversa fiada. Por hora, esse documentário está encerrado. Vai virar livro, vai virar série para streaming, vai ter segunda temporada? Olha, tudo é possível, mas isso depende de fatores incertos. Quando o projeto saiu, a gente se comprometeu a lançar 5 episódios. No final foram 7, além dos 3 exclusivos para apoiadores. Mesmo assim, a gente pode voltar a qualquer momento com mais algum episódio, dependendo das circunstâncias. Nossa campanha de financiamento coletivo fica no ar até maio de 2024. Quem contribuir até lá vai continuar recebendo o link para os materiais exclusivos e o contato da produção. É só ir no site apoia.se/Senhor da Razão ou fazer um pix para o e-mail contato@senhordarrazão.com.br. É nesse mesmo e-mail também que você pode falar com a gente por qualquer outro motivo. Além disso, se você tiver interesse em produzir um podcast, entre em contato. A gente está com um projeto de contar novas histórias nesse formato e vai ser um prazer ouvir a sua ideia. Eu sou o Felipe Andretta e esse foi o 7º episódio do Senhor da Razão, um documentário independente e não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Esse episódio tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andretta. As locuções foram gravadas com o apoio da Arnica Cultural em Curitiba. Algumas leituras de documentos são feitas pela Andréia Porto, que não torce pra ninguém. A revisão é da atleticana Clara Vicente. A vinheta e as trilhas sonoras são do palmeirense Vinícius Antunes, com áudios da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas. A gestão das redes sociais tem o apoio de Lucas Daniel de Lima, que também não torce pra time nenhum. E a assistência de produção é do atleticano André Carneiro. Além de entrevistas exclusivas, esse episódio usou áudios de campanha eleitoral do PMDB, RPC, TV Cap, TV Record, TV Globo, Sport TV, TV Mercosul, Fox Sports, SBT, TV Transamérica, FIFA TV, TV Band, Paraná, Comembol TV, ESPN Brasil, Canal da Chapa Cap Gigante, Gazeta do Povo, Rádio Band e ESPN Argentina. Obrigado e até a próxima. Essas pulhas